Olá, irmãos, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês hoje para compartilhar a palavra. Tenho certeza que Deus tem muito para falar conosco e ministrar o nosso coração. Então, eu te convido, a você separar esse tempo agora para que a gente possa se debruçar, na palavra, que a gente possa, então, estar juntos aqui meditando naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Amém? E para a gente começar, eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela sua misericórdia e a sua graça. E é por causa do Senhor, Deus, que temos a oportunidade e o privilégio de meditarmos a sua palavra, entendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua bondade e porque o Senhor, Deus, é quem opera o querer e o realizar dentro de nós. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, Deus, para que o Senhor ministre ao nosso coração, fale, Deus, aquilo que o Senhor deseja ministrar a nós. Nós queremos estar com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, Deus, para aquilo que o Senhor deseja falar. Então, Deus, que a tua palavra venha fazer efeito ao nosso coração, e que nessa meditação, Deus, na tua palavra, Deus, possamos, Senhor, sermos transformados, Deus, por ti. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A gente está aqui num cenário um pouco diferente do que você está acostumado, mas é de propósito, Estamos aqui nessa que é a nossa sala de oração aqui na igreja, e para justamente meditar nessa palavra que vai falar sobre termos um relacionamento com Deus. Então eu convido você a lermos o Salmo de número 15, Salmo de Davi, e que ele diz o seguinte, Salmo 15, a partir do verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e, de coração, fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Esse, querido, é um salmo de Davi, onde ele tem um anseio, ele tem um questionamento dentro do próprio coração. Um questionamento que brota também no meu e no seu coração, porque se conhecemos a Deus, o nosso desejo é estarmos com o Senhor. E é este desejo aqui que Davi estava tendo no seu coração, dizendo, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero, Senhor, ser próximo de ti, eu quero permanecer na sua presença dia e noite, desfrutando daquilo que o Senhor deseja falar. Mas quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Há algumas versões aqui deste texto que vai dizer, Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Aqui nós entendemos que Davi, ele tinha somente um vislumbre daquilo que Deus iria fazer ainda. Jesus não tinha vindo, mas hoje eu e você sabemos que temos acesso ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Aqui nós não precisamos, nós na verdade precisamos entender que não é pelo nosso próprio esforço. Não é pelo nosso próprio esforço, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é que seremos dignos, porque ainda que fizéssemos tudo, cumpríssemos a lei, de capa a capa, ainda assim, queridos, nós não seríamos dignos daquilo que o Senhor deu a nós. É por meio da graça e é por meio da fé em Jesus Cristo que eu e você podemos ter acesso à presença de Deus. Porque a palavra vai falar em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, versículo 20, diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. E por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Queridos, é por causa de Jesus. Jesus fez
e abriu para nós um novo e vivo caminho. E é por causa da sua morte, é por causa do sacrifício de Jesus que eu e você podemos ter acesso à presença de Deus. Uau! É isso. É por causa de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus que eu e você fomos religados, reconciliados com Deus. E agora podemos ter paz com Deus. Como a palavra diz, nós não somos mais inimigos de Deus, mas é por causa do sacrifício de Jesus. Se eu e você temos Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e aí sim nós fomos reconciliados com Deus. Então aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Se não temos fé em Jesus Cristo, se não cremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se não vivemos em comunhão com Ele, somos criaturas de Deus, não filhos. Mas é por meio de Jesus Cristo que somos reconciliados com Deus. E agora somos feitos filhos de Deus. E aqui, este questionamento que Davi tinha aqui quando escreveu o Salmo 15, ele é parcialmente respondido. Então, quem é que pode ter acesso ao tabernáculo do Senhor, ao santuário do Senhor? Todos nós, por meio de Jesus Cristo. Mas há ainda uma outra pergunta. Quem é que pode habitar? Ter acesso, podemos ter acesso ao Senhor, mas e habitar? E morar com Deus? Eu creio que é também uma vontade sua, um desejo do seu coração, porque quantas vezes juntos cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, nós ansiamos pela volta de Cristo, mas precisamos entender que eu e você, nós precisamos ser santos, nos tornarmos santos, por meio da obra do Espírito Santo, para podermos habitar com o Senhor eternamente. E este era o anseio de Davi, habitar com o Senhor eternamente. E ele falou, Senhor, quem é que pode subir ao teu santo lugar? Quem é que pode habitar na sua presença? Quem é que pode sentar à mesa do Senhor e poder desfrutar de uma comunhão contigo? E aqui nós temos uma lista, algumas respostas que este salmo dá. É certo que é uma lista muito pequena, muito simples e, claro, ela não se limita a isso aqui, mas aqui podemos ter entender um pouco de que dessa pergunta aqui não quer calar. Quem é que pode desfrutar da presença do Senhor? Como nós precisamos estar para podermos desfrutar de plena comunhão com Deus? Quem é este cidadão dos céus? Então, aqui, a partir do verso 2, nós temos algumas respostas. E eu quero que você acompanhe comigo. Verso 2, ele diz, aquele que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O verso 2 aqui vai falar exatamente sobre o nosso caráter, sobre um perfil daquele cidadão do reino, daquele que pode habitar com o Senhor eternamente. E aqui ele vai dizer sobre isso, sobre viver uma vida íntegra, uma vida que pratica justiça, uma vida que de coração fala a verdade. E essa vida íntegra, querido, ele tem a ver com um andar cuidadoso. É como se, eu não sei se você já teve essa experiência de carregar uma bandeja de louças ou ainda uma bandeja de ovos. Você não sai correndo e andando conforme você quiser. Né? Você não é aquele que não presta atenção no caminho, porque sabe que se você tropeçar ou se bambear, aqueles ovos podem cair e quebrar. Então, quando a gente carrega algo que é frágil, algo que a gente precisa ter cuidado, a gente anda olhando com cuidado. E é dessa forma que eu e você precisamos andar, precisamos viver para desfrutar dessa presença, para que a gente possa, sim, viver em comunhão com o Senhor, um viver cuidadoso, um viver vigilante. É isso que o Senhor nos ensina através dessa palavra. Eu e você temos este viver, um viver que caminha com vigilância, um viver que caminha cuidadoso. E será que você e eu estamos vivendo dessa forma? Será que o nosso viver tem sido cuidadoso? Entendendo que a nossa vida agora pertence ao Senhor, então precisamos andar de uma maneira cuidadosa? A segunda questão aqui é que ele diz que aquele que vive com integridade e pratica a justiça. Praticar a justiça quer dizer viver de uma maneira honesta, vivendo de uma maneira justa, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja nos nossos relacionamentos, seja na internet, não importa. Aonde quer que formos, temos que transmitir este viver, que é o viver do cidadão do reino.
viver daquele que é semelhante a Jesus, aquele que é honesto em todas as coisas. Ainda que, como diz aqui no finalzinho do verso 4, né, ainda que sejamos prejudicados, ainda que possamos ser ainda injustiçados por conta do nosso viver honesto, nós precisamos manter o nosso viver. E aqui ele vai continuar dizendo que que de coração fala a verdade, tem a ver exatamente com isso, em sermos honestos por completo, que a nossa palavra e as nossas ações, elas caminhem de forma igual, que o nosso sim seja sim e que o nosso não também seja não. As nossas atitudes, elas precisam refletir aquilo que cremos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, essa é a primeira característica, este caráter íntegro diante do Senhor. E no verso 3, ele vai dizer também sobre isso. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui no verso 3, o salmista Davi está falando sobre o linguajar deste cidadão do reino. O linguajar deste que vai habitar com Deus por toda a eternidade. Este linguajar, ele não difama os outros. Ele não fala mal dos outros. Ele tem cuidado com as suas palavras. E difamar quer dizer afirmar ou divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém, ou seja, que tira a fama. Será que o nosso linguajar tem sido dessa forma? Será que eu e você temos usado nossas palavras para falarmos mal dos outros? Ou ainda tirarmos a boa fama dos outros? Fazer com que aquela pessoa seja desacreditada publicamente? Ou que ela perca a sua fama, a sua reputação? É uma coisa muito importante isso, queridos, como nós usamos as nossas palavras. Porque em Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16, a palavra vai dizer assim, que há 6 coisas que o Senhor Deus odeia. E uma 7ª, a sua alma detesta ou abomina. São olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, uma testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia a discórdia entre os irmãos. Ou seja, aquele que faz a fofoca, aquele que coloca fogo no parquinho. Será que o nosso linguajar, as nossas palavras, elas têm abrandado as situações ou elas têm feito fumegar ainda mais? Tiago vai dizer na sua carta, ali no finalzinho do Novo Testamento, que a nossa língua é um órgão tão pequeno, mas ela é como uma faísca que incendeia toda uma floresta. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Como têm sido elas? Será que elas têm trazido boa fama? Será que elas têm louvado a Deus? Será que a nossa palavra tem sido palavras de adoração? Ou são palavras que têm distorcido situações, palavras mentirosas, palavras de fofoca? Queridos, aqui a palavra deixa muito claro que a nossa língua precisa ser domada pelo Espírito Santo. E aqui uma dica que eu sempre falo para as pessoas é que as nossas palavras elas precisam passar por 3 filtros. O primeiro filtro é de que se é verdade. Se nossas palavras têm dito a verdade, se o que eu vou dizer é verdade, então ela passa pela primeira peneira. A segunda peneira é que se o que eu vou dizer é necessário. Será que é necessário mesmo eu dizer o que eu vou dizer? Ou será que é só para eu estar ali no meio de uma conversa, numa roda ali de pessoas, para eu ser bem aceito pelas pessoas? Será que é necessário mesmo dizer o que eu vou dizer? Ou é arrogância da minha parte? Ou é porque eu quero mostrar saber algo? Então, se é realmente necessário, ele passa pela segunda peneira. E a terceira peneira é de que é gentil. Será que as palavras que eu vou dizer, elas são palavras gentis? Ou elas vão aborrecer uma pessoa? Porque, querido, não importa se o que eu vou dizer é verdade e se é necessário, mas se eu não disser de uma forma gentil. E não só de uma forma, mas no tempo correto. Porque, queridos, a palavra lançada, ela não volta mais atrás. Ela precisa ser dita da forma certa e no tempo certo.
porque ela vai dizer exatamente sobre isso. Nós não podemos prejudicar o nosso próximo, temos que ser pessoas bondosas e gentis, principalmente com as nossas palavras. Não falar mal, muito menos dos nossos amigos, das pessoas que partilham da mesma fé que nós. Porque, querido, imagine, né? Já temos muitas pessoas para falarmos mal, que falam mal dos cristãos, que falam mal dos crentes. Então não seremos nós, os próprios crentes, que vamos falar mal uns dos outros. Mas nós precisamos fazer o nome de Jesus um nome famoso entre as pessoas. Um nome em que as pessoas procurem saber. Então, como tem sido o uso das nossas palavras? E aqui, no verso 4, ele diz: o que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio e não se retrata. Então, aqui no verso 4, ele vai falar sobre a mentalidade, a nossa mentalidade. Como a gente precisa pensar para podermos aí desfrutar da presença do Senhor? Então, primeira coisa é desprezar aquilo que Deus despreza. E, querido, não tem a ver com desprezarmos as pessoas, não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com o pecado. Quantas vezes eu e você temos deixado as coisas como estão? Ou ainda, não temos nos posicionado contra atitudes que desagradam a Deus. Queridos, nós como cidadãos do reino, precisamos nos posicionar. Precisamos desprezar aquilo que Deus despreza. E não sermos coniventes. E não sermos aqueles que, tá tudo aqui, tá tudo certo. Nós precisamos manifestar e representar aquilo que a palavra do Senhor diz. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer isso por medo de ser canceladas, seja na internet, seja mesmo nos próprios relacionamentos, ou ainda com medo de não manter os vínculos de amizade. Mas, queridos, o que a palavra prega muitas vezes, queridos, e ela é um movimento de contracultura. Vai contra aquilo que a nossa sociedade pensa. Nós precisamos nos posicionar e não sermos Maria vai com as outras, né? Mas seguimos aquilo que é a luz da palavra de Deus. E aí o versículo continua, que também nós precisamos honrar aqueles que temem o Senhor. E de maneira prática, eu e você podemos fazer isso, dando preferência àquele que a gente sabe que é irmão na fé. Talvez você fale assim: poxa, eu preciso contratar aqui um advogado, ou eu preciso contratar um serviço, sei lá, de manutenção aqui do meu ar-condicionado, ou enfim, de qualquer outra coisa. Eu quero encomendar um bolo para o meu aniversário. Queridos, tudo isso a gente pode dar preferência aos nossos irmãos, àquelas pessoas que a gente sabe que também honram a Deus. Dessa forma, a gente também honra aos nossos da família da fé. Então, essa é uma atitude de pessoas que manifestam a cultura do reino de Deus, pessoas que dão preferência, que honram aqueles que também temem a Deus. E no final desse verso 4 ele vai dizer que ainda que soframos danos, o nosso sim é sim e o nosso não é não. E será que a gente tem feito isso, querido? Será que as nossas palavras elas estão alinhadas com as nossas atitudes? Nós, ainda que sejamos prejudicados, precisamos manter a nossa palavra, porque o nosso Deus, ele deixou esse exemplo. O nosso Deus, ele deixou o exemplo de não falhar, de cumprir com aquilo que ele prometeu. Então, queridos, nós, se queremos ser pessoas que manifestam a cultura de Jesus, sermos pessoas que são semelhantes a Jesus, nós também precisamos cumprir com as nossas palavras. E por último, aqui no verso 5, ele vai dizer que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Isso aqui, queridos, ele está dizendo exatamente sobre isso, sobre as nossas relações uns com os outros. Querido, as nossas relações, elas precisam ser relações mútuas. Relações que não visam extorquir, não visam se aproveitar dos outros, mas nós precisamos ser justos e honestos uns com os outros. As nossas relações, elas precisam ser transparentes, que beneficiam tanto a nós quanto também aos outros. Será que as nossas atitudes elas têm sido assim transparentes? Ou será que os nossos negócios eles têm sido por debaixo da mesa?
eles têm sido maquiados e camuflados. Nós precisamos ter os nossos negócios, as nossas relações de maneira íntegra e transparente. E a palavra vai dizer que quem deste modo procede, é o finalzinho do verso 5, quem deste modo procede não será jamais abalado. Em dias em que a gente vê tantas coisas acontecendo na nossa cultura, no nosso país, perto de nós, queridos, quantas coisas tentam nos abalar, mas a palavra vai dizer que quem faz essas coisas, essa pessoa jamais será abalada. Essa pessoa jamais será abalada porque ela tem manifestado a cultura do reino de Deus. Será que eu e você temos manifestado essa cultura? Será que eu e você temos manifestado este que é o comportamento de pessoas que honram a Deus e que querem habitar eternamente com o Senhor? São algumas coisas que a gente precisa pensar, não é mesmo? E eu quero deixar agora esse momento para a gente poder pensar. Como tem sido a nossa mentalidade? Como tem sido o nosso caráter? Como tem sido nossas palavras? Nossas relações uns com os outros? Será que em tudo isso nós temos manifestado o reino de Deus? Será que temos manifestado a imagem de Jesus? Será que realmente temos nos comportado como pessoas que visam, que querem habitar eternamente com o Senhor? Precisamos olhar meio as nossas atitudes, aquilo que estamos manifestando e ver, colocar este espelho diante de nós. Temos cumprido isso? É certo de que quando vamos lendo, parece que se torna cada vez mais difícil. Isso é porque, queridos, nós, por nós mesmos, não temos condições de manifestar isso. Mas é somente por meio do Espírito Santo e deixando o agir dele em nós. Porque a palavra vai dizer que é dele o querer e o realizar. Então, pela nossa própria força, a gente não consegue, mas é somente por meio do Espírito Santo é que eu e você somos capazes de manifestar tudo isso. Manifestar os frutos do Espírito. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a fidelidade. Todas essas coisas do domínio próprio, tudo isso a gente só pode manifestar por meio do Espírito Santo. E se estamos ligados em Jesus Cristo, que é a videira, se estamos ligados nele, nós podemos manifestar isso. Não estamos como pessoas jogadas, mas somos aliançadas com Jesus e é ele que manifesta essas coisas em nós. Mas será que eu e você estamos deixando o Senhor manifestar isso? Eu quero orar com você nessa hora. Eu tenho certeza que se algo falou ao seu coração, o Espírito Santo quer manifestar isso também na sua vida. Amém? Você pode orar comigo nessa hora? Senhor, nós meditamos na sua palavra e vemos essa lista de coisas, Senhor, que não é apenas uma lista, mas um espelho para nós. Deus, quanto ao nosso caráter, quanto ao nosso pensamento, às nossas palavras, às nossas relações. Deus, e entendemos que por nós mesmos a gente não consegue manifestar isso. Mas é só o Senhor na nossa vida, para fazer tudo isso florescer. Então a gente ora no nome de Jesus que o Senhor opere isso em nós. Deus, é da tua vontade fazer isso em nós. Então nós te pedimos, faz mesmo. Deus, que não haja impedimentos em nós, que não haja incredulidade em nós, que não haja nenhuma resistência, Deus, para a operação do teu Espírito, Deus, em nosso caráter, em nossa vida. No nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus, santifica as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso caráter. Deus, manifesta o caráter de Jesus em nós. Nós te pedimos uma ação transformadora do teu Espírito Santo. Deus, que sejamos transformados no decorrer dessa semana pela tua palavra. Nos capacita, nos habilita nisso, Senhor. É nossa oração no nome de Jesus. Crendo, Senhor, Deus, que o Senhor é quem fará isso em nós. Opera no meio do teu povo, Senhor, e que sejamos essas pessoas, Deus, que manifestam o teu caráter, que manifestam o teu reino nessa terra. É nossa oração, Senhor, porque queremos, Senhor, um dia habitar com o Senhor eternamente. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que você possa viver essa verdade na sua vida durante essa semana. Amém? Graça e paz.